que, se considerarmos apenas exames bioquímicos convencionais, a gente pode estar deixando de tratar adequadamente o nosso paciente, estamos deixando de gerar melhores resultados para esse paciente. Exames bioquímicos convencionais podem induzir ao erro. Sim, os exames bioquímicos convencionais, a interpretação desses exames é extremamente importante. É o que nós tínhamos até então na nossa prática clínica, de médicos, nutricionistas e de outros profissionais da saúde. Porém, quando a gente se baseia somente nos exames bioquímicos convencionais, nós podemos estar negligenciando algumas situações que estão acontecendo no organismo do nosso paciente. Atualmente, nós estamos vivendo a era ômica, a era de precisão, onde nós conseguimos mapear todo o metabolismo do nosso paciente por meio de uma ferramenta, de uma tecnologia chamada metabolômica, né? Metabol vem de metabolismo, ômica de precisão. Trata-se de um mapeamento metabólico que a gente consegue entender o que está acontecendo ali na saúde do nosso paciente a um nível celular. Como está o metabolismo? Quando a gente fala em metabolômica, estamos falando de metabolismo. Como está o metabolismo dos neurotransmissores? Como esse paciente está metabolizando os nutrientes, os macronutrientes, como carboidrato, lipídios, proteínas, como está a capacidade de limpeza desse fígado, de capacidade de detoxificação hepática desse paciente, o que as bactérias e fungos que habitam o nosso organismo estão produzindo, né? A função mitocondrial, a produção de energia. Então, através da metabolômica, nós conseguimos mapear todo o metabolismo do nosso paciente. O que nós tínhamos até então eram os exames convencionais. Inclusive, um artigo publicado em 2014 na revista Metabolomics and Gut Microbiota in Nutrition and Disease mostra que até alguns anos atrás, nós, profissionais da área da saúde, baseávamos a nossa conduta clínica, a suplementação, a terapêutica medicamentosa, no caso de médicos, né, com base na clínica do paciente e nos exames bioquímicos convencionais. Esses exames bioquímicos convencionais permitem fazer o diagnóstico da doença e permite nós tratarmos a doença com base na doença, né? No diagnóstico daquela doença. Os resultados desse tipo de abordagem convencional que nós tínhamos até então é a resolução dos sintomas, né? Mas infelizmente muitas vezes com resultados adversos, ou seja, com resultados colaterais. Por quê? Pelo tratamento não ser tão assertivo, e nós sabemos que uma condição clínica ele tem múltiplas causas. Se a gente não detecta a causa, fica muito difícil traçarmos um tratamento de fato ali no alvo do que o paciente precisa, né? E esses mesmos autores desse artigo publicado em 2014 falam da importância da medicina de precisão, da medicina ômica, no qual nós conseguimos, além dos exames bioquímicos, utilizar análise de precisão que permitem o diagnóstico da doença e também do fenótipo da doença. E com isso, nós conseguimos traçar tratamentos personalizados, baseado não só na doença, mas no fenótipo da doença, no subtipo da doença. Os resultados são bem melhores, já descrito na literatura. Quando nós utilizamos abordagens moleculares como metabolômica, nós temos uma taxa de mortalidade menor, nós temos a redução da recorrência da doença, o melhor prognóstico, né? E a redução de efeitos adversos, efeitos colaterais ruins advindos com o tratamento. Por quê? Porque a gente entendeu o alvo e a gente mira no alvo.
Bom, eu sou a doutora Camila Cardinelli, sou PhD pela Faculdade de Medicina da USP numa ciência que chama metabolômica, que eu venho trazendo aqui para vocês. E eu vou exemplificar alguns casos de prática clínica para vocês entenderem como os exames convencionais podem omitir o que está acontecendo com o paciente e induzir os profissionais de saúde ao erro, tá? Recentemente eu atendi uma paciente com queixa de ansiedade e de depressão. Essa paciente, primeira coisa que eu fiz foi solicitar os exames bioquímicos convencionais e quando eu avaliei os resultados, essa paciente encontrava valores de vitamina B6 acima da normalidade. Ou seja, o status, levando a entender de que o status de vitamina B6 estava ok, inclusive estava até mais alto do que o valor de referência. Quando eu olhei a análise, o mapeamento metabólico dessa paciente, eu encontrei o aminoácido GABA. Sim, nós conseguimos dosar os aminoácidos e ácidos orgânicos em uma boa análise metabolômica. Nós dosamos o aminoácido GABA e esse se encontrava acima dos valores de normalidade no exame de metabolômica. E esses valores de GABA acima da normalidade me indicam uma insuficiência de vitamina B6 a nível celular. Para o GABA se transformar em ácido succínico, que é um outro metabólico que entra na via da produção de energia, no ciclo de Krebs, nós precisamos como cofator a vitamina B6. E quando o GABA está alto em biofluido, como biofluido urinário, por exemplo, que é o que a gente mais utiliza na prática clínica para fazer uma análise metabolômica, esse aumento de GABA na urina me indica uma insuficiência de vitamina B6. Então, os exames convencionais me mostravam níveis acima dos valores de normalidade de vitamina B6, um nível de suficiência de vitamina B6 a nível circulante, porém a nível celular eu entendo que essa paciente está precisando dessa vitamina B6, inclusive dessa suplementação com vitamina B6 na forma ativa, que é a forma de piridoxal 5-fosfato. Após o tratamento das vias metabólicas dessa paciente, incluindo piridoxal 5-fosfato e considerando os outros desequilíbrios que nós detectamos no exame de metabolômica, os sintomas de ansiedade e depressão foram melhorando. Então, mostrando para vocês que se considerarmos apenas exames bioquímicos convencionais, a gente pode estar deixando de tratar adequadamente o nosso paciente, estamos deixando de gerar melhores resultados para esse paciente. Então, entender a metabolômica, mapear o metabolismo, entender sobre essa ciência, nos permite entender a causa dos sintomas que esse paciente nos traz e dessa forma nós conseguimos traçar tratamentos diferenciados, otimizados, gerar mais resultado para esse paciente e melhor reconhecimento para nós, profissionais de saúde, que entendemos desse tipo de abordagem. Um outro exemplo que eu vou dar aqui em relação a como os exames bioquímicos convencionais podem ocultar o que está acontecendo com o paciente. Um outro caso recente foi de uma criança com transtorno do espectro autista. Essa criança apresentava níveis séricos de vitamina B12 dentro dos limites de normalidade. Porém, quando nós olhamos para o marcador funcional, o marcador que avalia ali a nível celular os níveis de B12 e inclusive avalia o status de metilação, é um marcador que chama metilmalonato. Nesse paciente que apresentava níveis aumentados de B12 sérica, ele apresentava níveis em desequilíbrio do metilmalonato, me indicando uma insuficiência de vitamina B12 a nível celular. A partir desse entendimento, nós suplementamos esse paciente com metilcobalamina e a gente sabe que a insuficiência de vitamina B12 pode levar a prejuízos neurológicos, a sintomas neurológicos, inclusive a anemia perniciosa. Mostrando para vocês que apesar de avaliarmos exames convencionais, mesmo que por quintis, esses exames, só essa análise pode
negligenciar, ocultar aí o que está acontecendo com o nosso paciente. Então, te convido a entender mais sobre metabolômica, a incluir esse tipo de abordagem na sua prática clínica e ter resultados realmente diferenciados.